Boa noite, amigos do GEA. Boa noite a todos. Eu agradeço imensamente a Deus e a todos do GEA pela oportunidade que vocês estão me dando de estar com vocês aqui hoje. Santana convidou-me para falar sobre esperança. E para começarmos a entrar no clima da esperança, eu separei um conteúdo que eu vou disponibilizar para vocês e depois vou fazer a nossa prece para que a gente comece o nosso bate-papo sobre essa esperança segundo o Espiritismo, tá bom? Então, nós vamos compartilhar uma tela de alguém que nos inspira muita esperança. Mais luz. Em verdade, grande é a noite em que se debate a alma do mundo. Nos mais variados ângulos da marcha, vemos a névoa da incompreensão, suplicando a graça da luz. Não condenes nem reclames, faze alguma claridade e segue adiante. A semente de agora será colheita depois. A centelha hesitante de hoje surgirá por facho resplandecente amanhã. Grande é o nevoeiro da ignorância que muitas vezes ainda envolve a terra. Atende ao cérebro, mas não te esqueças do coração. A sabedoria é o caminho, o amor é a luz. O palácio às escuras poderá povoar-se de monstros. O campo singelo aos clarões da manhã é um templo aberto à beleza solar. Ajuda e transformarás a dor em alegria. Ama e farás a vida brilhar. Ama e farás a vida brilhar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos inspire, nos ampare e nos dê muita luz para que a gente possa enxergar para além das sombras do nosso coração e superarmos esse nevoeiro que muitas e muitas vezes, Senhor, empana as nossas vistas, embaraça os nossos olhos para que a gente não consiga enxergar a Tua luz no caminho. Então, Senhor, nós te pedimos, ilumina-nos, nos inspira, nos ampara nos caminhos. Bem, meus irmãos, para falarmos de esperança, nós precisamos recorrer à quarta parte do Livro dos Espíritos, que fala das esperanças e das consolações. E em falando do capítulo 1 da quarta parte do Livro dos Espíritos, a pergunta 920, Kardec pergunta aos espíritos assim: o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? E os espíritos respondem para Kardec assim: não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele suavizar seus males e ser tão feliz quanto é possível ser na Terra. E aí, nós lembramos, como o Livro dos Espíritos nos lembra, que este mundo que nós vivemos é mundo de provas, mundo de expiações, mundos em que, neste momento, nesta noite de 2 de agosto de 2021,
nos lembramos que estamos tendo no Rio de Janeiro, no Brasil, uma noite de inverno atípica para o Rio de Janeiro, uma noite muito fria, num momento em que muitas famílias estão morando nas ruas. E aí, como é que a gente pode falar de felicidade nesse mundo de provas e expiações? E como nós podemos falar de esperança? Para isso, nós precisamos nos lembrar que a justiça divina se opera em tudo e em todos. E tudo se dá no tempo de Deus. Isso é o Kairos, o tempo de Deus. E se o tempo de Deus é o tempo da dor, o que nós precisamos fazer para alimentar a nossa esperança? Em primeiro lugar, compreender por que sofremos, porque estamos no mundo de provas e expiações. Está aí a primeira compreensão. Mas o grande mote é como sofremos, como estamos sofrendo, o que estamos aprendendo com as dores que estamos passando. Estamos deixando o nosso coração recrudescer no egoísmo ou estamos aprendendo desta dor? Recorremos ao Eclesiastes, na Bíblia, Eclesiastes capítulo 3, item 1 a 8. E ele diz assim no livro sagrado: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de derrubar e tempo de construir. Há um tempo de chorar e um tempo de rir. Esse tempo de chorar é o tempo pela qual nós estamos passando. Mas é engraçado, Marisa, tem muita gente rindo, sim. Mas assim como nós precisamos entender por que choramos e por que estamos chorando, nós também precisamos perguntar por que estamos rindo. O nosso riso de pretensa felicidade, ele vem da leviandade do nosso coração, da nossa fatuidade, da nossa futilidade, da nossa irresponsabilidade, ou o nosso riso é o riso legítimo de quem se locupleta na caridade. Pensar, 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 pensar. E enquanto pensamos, enquanto nos debatemos em quimeras, em impropérios, muitas vezes, em revoltas, enquanto nos debatemos, o tempo passa, o tempo corre. E não sabemos a que hora vai soar o tempo de virar a nossa ampulheta e recomeçar. E voltar, em primeiro lugar, para a nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, e depois, com a permissão de Deus, recomeçar. E é preciso alimentar uma coisa que ela já nasce dentro da gente. É como se fosse um chip divino. A esperança é aquilo que nos faz acordar de manhã, mesmo que seja uma manhã friíssima de garoa, de vento frio. É a esperança que nos faz acordar, porque precisamos do pão de cada dia, precisamos procurar a nossa subsistência. É a esperança que faz a gente sorrir quando pensamos que o nosso trabalho de cada dia pode levar sorriso a um coração que a gente ama muito. Então, essa esperança, ela precisa brotar de nós de uma maneira raciocinada, não de uma maneira alienada, jogada no vento. A nossa esperança, a esperança, de acordo com o entendimento espírita, tem que ser a esperança raciocinada.
E no Eclesiastes, nos põe para raciocinar sobre isso. Quando ele fala do tempo, ele falou do tempo de rir, mas também falou do tempo de prantear e do tempo de dançar. Tempo para espalhar as pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Nós estamos passando pelo tempo de se conter. Há tempo de procurar e tempo de desistir. Desistir de tudo que nos infelicita e nos retarda a marcha para a nossa evolução espiritual. E a pergunta que cabe: o que estamos desistindo? Ou melhor, nós estamos conseguindo desistir do impulso de comprar sofregamente? Nós estamos conseguindo desistir da primeira palavra ríspida que vem na nossa boca quando nos contrariam, quando fazem aquilo que a gente não desejaria? Ou estamos ainda malbaratando o nosso tempo com coisas que não fazem sentido, com palavras ríspidas que soltamos como se fôssemos um cavalo chucro solto na beira da praia? Ou nós já estamos meditando sobre aquilo que vamos falar com a nossa boca para não ferir e não magoar? E aí o Eclesiástico continua: há tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. E nesse momento em que as coisas estão se polarizando, amor, ódio, posse, desapego, precisamos pensar muito nisso. Tempo de calar. Calar em favor da paz. Calar em favor da harmonia. Mas calar engolindo? Não. O calar que pondera antes de falar. O calar que espera a hora certa de se manifestar. E aí, de tempos em tempos, e de todas essas reflexões que estamos fazendo em cima do texto do Eclesiástico, para chegarmos nessa esperança bonita, raciocinada, ele termina dizendo assim: há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Acho que o nosso tempo de odiar já se esgotou, ou pelo menos já deveria ter se esgotado, porque nós já estamos nas hostes espíritas. E nós precisamos mesmo é de dar voz ao amor que existe em nós, que alimenta a esperança de dias melhores, ao amor de uma flor nascendo, desabrochando. É tempo de nós prestarmos atenção nas coisas pequeninas e simples da natureza que Deus colocou no nosso caminho para exemplificar como faróis, pequenos luzeiros que nos vão mostrando o caminho a seguir. Quem hoje, no seu dia, parou para prestar atenção numa flor, no movimento ou no som de um pássaro, numa nuvem no céu? Quem parou nesse dia de reclamar que está frio, que está quente, que está seco, que está molhado, e prestou atenção no ritmo da vida que a natureza nos impõe todos os dias e que a gente atropela com as nossas indagações, com as nossas injúrias, com as nossas idiosincrasias? Sim, meus irmãos, precisamos construir no dia a dia uma felicidade que para nós muitas vezes parece só uma quimera, uma promessa que nunca se realiza. Mas, se pararmos para observar, nenhuma das promessas que o Cristo fez deixou de se realizar. E muitas estão em pleno andamento.
O Consolador prometido está estabelecido na terra, uma promessa do Cristo. Então, precisamos recolher elementos no nosso dia para, ao chegar no nosso travesseiro, renovemos as nossas esperanças, mesmo que o dia tenha sido muito, muito pesado. Em a Gênesis, no capítulo 28, no capítulo 18, em que ele diz: são chegados os tempos. No segundo parágrafo, no item 2, ele diz assim: tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores e nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. E, em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Isso posto, diremos que o nosso planeta como um todo, o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o seu habitante. Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornarão sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes selvagens. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais. Os homens, para isso, concorrem pelos esforços de sua inteligência, saneiam regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. De duas maneiras se executa esse duplo progresso. Uma das maneiras é lenta, gradual e insensível. A outra, caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados quanto às particularidades ao livre-arbítrio dos homens, são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos a leis, como os que se verificam na germinação, no crescimento e na maturação das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua, às vezes, de um modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, e de outras vezes, de um modo geral. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e da presciência divinas. Tudo o que é efeito dessas leis resulta da vontade de Deus, que é imutável e não é acidental e caprichosa, mas uma vontade que se une a nós para empreendermos juntos o progresso do nosso planeta. Então, ter esperança está em nossas mãos. Ora, quando Cristo escolheu os seus apóstolos, ele sabia que eles ainda não tinham condições de
provar do seu manjar divino. E o que ele fez na sua sabedoria? Ele lhes ofereceu o leite. Então, à medida que eles foram aprendendo dele, ele foi os capacitando e as suas potencialidades da alma foram aflorando cada vez mais. Então, quando eles estiveram prontos, ele já sabia que eles ofereceriam a todos quanto passassem o melhor dos manjares. Então, assim é conosco. Deus nos manda provas para ir nos depurando no cadinho quente das expiações, para que possamos, neste atritar, neste calor, encetarmos a nossa evolução íntima e, como todo, como planeta, encetarmos a nossa pequena partícula de ajuda. É assim que o pai faz com o filho quando quer aprender, quer passar dele para a criança os seus ensinamentos. Então, meus amigos, meus irmãos, o que a gente tem que perceber é que Deus nos dá muito, muito mesmo, muito num nível para além do que possamos imaginar, muito num nível muito além do que possamos sequer conceber. Ele nos ama assim, nos enxergando o diamante que tem dentro de cada um de nós, esperando para começarmos a ser utilizados. Potencial que nós temos de espalhar, ser multiplicadores da paz, da esperança e da fé. Eu vos digo que ela precisa ser alimentada como um grão, um pequeno grão de mostarda fincado na terra escura. É preciso, meus irmãos, que a gente renove essas esperanças. Como Marisa faz isso? Vou pegar água. A gente faz isso, meus irmãos. A gente faz isso quando oramos e renovamos as nossas energias e as nossas crenças. Quando a gente olha para uma criança e a gente não vê somente um espírito devedor da lei de Deus que volta para a terra, a gente enxerga a esperança de realização futura, de coisas novas, e enceta com esta criança o processo de educação do seu ser, do seu projeto de educação e saúde integral desta criança. Renovamo-nos, porque doamos de nós e recebemos daqueles a quem doamos. Como, Marisa? Eles pagam carnezinho, boletim? Não. São as energias da gratidão. Mas, Marisa, a criatura nem olhou para a minha cara para me agradecer. Não é agora. Não criemos expectativas quando damos alguma coisa de nós mesmos. Doemos pelo simples fato de que já compreendemos o valor de nos doar. E esperemos, assim como Jesus espera por nós há tanto tempo. Porque esse sol que arde, que brilha, mas ainda não colocamos eles para fora, ele é visto e enxergado e ouvido por Jesus. O que queima dentro de mim sou eu que escolho. O que queima dentro do meu coração como chama sou eu que escolho. Então é preciso atentar para isso, é preciso perceber-se como ser em construção, caminhante do universo. E orar para o Pai, para que Ele nos dê força e mostre outras frentes, outros modos, nos prepare para receber esses espíritos que querem tanto fazer morada na nossa morada terrena, para a realização dos seus projetos divinos de amor.
Olha que felicidade. Tanta gente tentando se matar e conseguindo, muitos, para se evadir da terra, e outros aguardando pacientemente, não sem ansiedade muitas vezes, a sua vinda para o planetinho azul. Ó Jesus, dá-nos forças de produzir tudo de mais lindo, tudo de melhor, tudo mais acessível para mim, para meus irmãos. Tudo aquilo que a gente compra, ela tem um custo para além do dinheiro. Ela tem um custo moral, ela tem um custo intelectual, ela tem um custo fraterno. Então, gente, o que eu queria dizer é que investir na nossa colheita é de suma importância para que a gente possa inserir no nosso processo de conhecimento novos olhares, novos jeitos, novos minutos ou segundos para realizarmos os nossos estudos. Precisamos, com muita força, alimentar essa esperança dentro do coração, baseado em o nosso Senhor Jesus Cristo, que no madeiro infame da cruz ainda teve forças de pedir ao Pai que perdoasse os irmãos que o colocaram em tão humilhante sensação. Precisamos alimentar este sirineu dentro do nosso coração, para que possamos, sem humilhar, levar um pouco de felicidade que é feita de mil nadas que se locupletam sempre pela força da nossa vontade. Meus irmãos, meus amigos, venho vos dizer que está chegando o tempo de viver em paz. Ele se aproxima célere. Então, céleres teremos que ser para acabar de fazer dentro de nós essa faxina espiritual e moral que precisamos fazer para adentrarmos de pés firmes, com o coração e o espírito de pé, nessa nova etapa da humanidade. Sem alarmismos, sem resquícios e alardes de grandes catástrofes. Mas somente embalados por essa esperança. Esperança de que todas as promessas daquele que vos acolheu se realizarão. E orar sempre que se lembre que não somos apenas um corpo, nem somos só espíritos, nem somos só a entidade maravilhosa que encontramos nos templos. Temos que pensar sobre isso, para de repente não ralharmos com o nosso filho que está colocando o pezinho de alecrim dentro de casa. E prestar atenção, prestar muita atenção, para que possamos retirar de todas as situações o melhor que se tem. Obrigada, meus irmãos. Obrigada por tudo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e que nos lembremos que o lar, tecido no barro, na areia ou na pedra, é o cadinho sagrado de todos os dias onde aprimoramos nossas almas. Bendito seja o que vem em nome do Senhor, bendito seja. Que nós possamos fazer deste dia, da sopa, do pãozinho que vamos distribuir, o pão renovador dessa esperança genuína dentro do nosso entendimento. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que a paz do teu amor esteja conosco e com cada um de vós. Graças a Deus.